os homenageados desta noite, os noiteiros, o setor pastoral, não, os noiteiros, setores territoriais, setor 6, Frei Galvão, Comum, Nossa Senhora Aparecida, Massaranduba e Capela de São José. E Nossa Senhora das Vitórias. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e a saudação mariana, que todos nós conhecemos, Salve Maria. Estimado e querido Padre José Carlos, meu amigo de longas datas, que o seminário me proporcionou, Reverendo Diácono Marcos, também amigo de longas datas, que bom encontrá-lo aqui, animadores do canto, da liturgia, os nossos ministros, os leitores, enfim, todo o povo de Deus que mais uma noite acorre a esta quase paróquia para celebrar com muito gáudio, com muita alegria, a festa daquela que embeleza os nossos dias, a Virgem Maria. O nome Santíssimo de Maria é como que um poema em nossos lábios. Ave Maria. E acredito que a cada noite, cada padre que aqui vem, cada presidente, vem iluminar as nossas mentes e aquecer também o nosso coração nessa proposta que nós estamos vivenciando na Igreja do Brasil este ano. É verdade. A Virgem Santíssima é modelo para nós de um discipulado missionário de Jesus autêntico. Ela é, por excelência, a estrela da evangelização. Ela é a aurora para os nossos dias, porque na Virgem Maria, como diz São Paulo no capítulo 8 da primeira carta, no capítulo 8 da carta aos Romanos, em Maria, Deus concretiza tudo aquilo que Ele espera de nós, homens. Hoje, o Evangelho, nesta festa pascal que nós estamos vivenciando, nos traz uma realidade eminente para aqueles que estão no discipulado missionário de Jesus. Este ano, como bem sabemos, a temática da festa para nossa reflexão é Maria, Rainha da Família, modelo de vocação. Como eu falei, Maria é claro espelho da virtude, porque nela se concretiza o plano de Deus para todos nós, homens e mulheres. Em Maria, a Virgem Santíssima, estão reservadas todas as graças que nós podemos imaginar e aquelas que nem podemos imaginar também. E a pergunta que eu faço a vocês: poderia o Verbo encarnado, aquele que criou as estrelas do céu, a terra, tudo que existe, habitar num seio de onde provém o pecado? Obviamente, todos nós vamos responder que não. Maria é imaculada. Imaculada significa, essa terminologia significa dizer que ela é toda pulcra, toda bela, sem mancha nenhuma, alva como ela apareceu a 13 de maio em 1917 em Portugal. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia que nós acabamos de ouvir, a proclamação da palavra, nos reporta a celebração da ceia judaica, que Jesus, juntamente com os seus apóstolos, institui para nós o sacramento da unidade, o sacramento perene, que é a Eucaristia. E lá,
como ponto de partida, ele deseja, com exemplo, ensinar aos seus apóstolos como ser um verdadeiro discípulo missionário seu. E o que foi que nosso Senhor fez? Mais uma ação kenótica, de kenosis, de rebaixamento. É Deus se baixando para lavar os pés da humanidade, mais uma vez. É Deus que se volta para todos os seus apóstolos, todos, inclusive Judas, para lavar os pés, para fazer com que eles tivessem parte, para intuir desde a última ceia aquilo que nosso Senhor espera da sua igreja, uma igreja servidora, uma igreja acolhedora, uma igreja que não faz acepção de pessoas. E ele se volta mais uma vez, a divindade se voltando para a humanidade e lavando os pés. De Pedro, que iria negá-lo, de Judas, que iria vendê-lo por 30 moedas de prata, dos apóstolos, todos outros, que fugiram com o escândalo da cruz, e só restou o discípulo amado e a Virgem Santíssima no Calvário, juntamente com Maria de Cleofas e Maria Madalena. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor intenta com este gesto se voltar cada vez mais para uma igreja, o seu desejo, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária. Como disse tão bem o Papa Francisco no início do seu pontificado, que tanto espantou a muitos: eu prefiro uma igreja enlameada, mas uma igreja servidora, ao invés de uma igreja que se esconde na sacristia. Vocês se lembram disso? Completou este ano 10 anos de pontificado. E de lá para cá, o Papa Francisco, não que os outros tenham não dado tantos gestos de solidariedade, de solicitude, mas o Papa Francisco sobressalta com os seus gestos de proximidade. O sacramento da proximidade, uns com os outros. É isso, juntamente com o padre José Carlos, com o diácono Marcos, que eu me desloquei de uma cidade tão longe, viu, titia? Longe, Ave Maria. Lá de Japi, quase no pé da serra, perto de Santa Cruz, a mais 27 quilômetros à esquerda, para vir celebrar com vocês os louvores da nossa boa mãe. Sacramento da proximidade, sacramento de estarmos uns com os outros, sacramento. E se eu perguntar a vocês o que significa sacramento, o que é que vocês responderiam? Hein? Pergunta de catequese. O que significa o sacramento? A graça invisível do Deus visível. É aquilo que visivelmente nós vemos, mas espelha a divindade. É o beijo da eternidade na nossa humanidade. E a gente sempre vem vendo, meus irmãos e minhas irmãs, os céus se voltando para a humanidade, a fim de que nós tenhamos jeito e prumo de gente e nos convertamos à metanoia, à transformação de vida, para voltarmos para aquele que tanto nos amou. Em 1917, a 13 de maio, todos nós sabemos, a Virgem Santíssima se volta a 3 crianças, símbolo da pureza, porque Deus, em Deus não há mentira, Ele é o autor da verdade. E aquelas 3 crianças
ao ver uma bela senhora, transmite a todos um recado do céu. Não é novidade para nós. O que é que Nossa Senhora pede? Conversão, conversão, conversão. Metanoia, transformação de vida. Rezai o terço, o santo terço, todos os dias. Nós rezamos, nós nos convertemos, nós nos voltamos para aquele que tanto nos amou? Tantas vezes não. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus manifesta a sua glória aonde e como Ele quer e do jeito que Ele quer. Manifestou a Moisés na sarça ardente. Manifestou ao povo quando conduzia aquele povo no deserto, levando à terra prometida. Conduziu diante de tantas e tantas alianças. Ele permanece fiel. Mas nós e a nossa humanidade pérfida continuamos a cada vez mais quebrar tais alianças. E não é diferente. Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos, a fim de que pudéssemos nos voltar para Ele pelo santo batismo e nos voltássemos para aquele projeto original que é de Deus, Kadosh, é o projeto de santidade, é aquilo que Ele quer que nós sejamos. Em 1917, Deus envia sua própria mãe, mais uma vez, a mãe solícita, a mãe próxima da nossa humanidade, para que, com a sua maternidade, pudesse tocar na nossa humanidade e dizer: filho, filha, se volte para o amor, volte-se para aquele que nos gerou, penitência, transformação de vida, metanoia, proximidade com Deus. E nós parecemos que criamos uma grande muralha no nosso coração, ao invés de criarmos uma ponte. Piedade de nós, Senhor. Ai de nós, ai da nossa humanidade, se o nome de Deus e Ele mesmo não fosse misericórdia. O que seria de nós? É bom nem pensar, que senão a gente endoidece. E Ele se volta mais uma vez a nós, através da sua igreja, com o seu convite perene à conversão. E acabamos de ouvir, e é interessante que este evangelho de hoje nos reporta como que uma continuação, ou se melhor quisermos, um gancho com o evangelho de domingo passado, o bom pastor. Neste evangelho de hoje, nosso Senhor fala muito para nós que somos os sagrados pastores da sua igreja, viu, diácono? Padre José Carlos, que disse que estava por aí. Eu não sei onde ele está. Devemos ser solícitos uns para com os outros, principalmente para com aqueles que Deus nos concedeu. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu me recordo de uma passagem, de uma cena, melhor dizendo, ou um trecho do livro, aí vocês vão escolher. Alguns leram o livro, outros assistiram um filme muito próximo de nós, O Alto da Compadecida. Vocês se lembram? Vocês se recordam o momento em que o padre e o bispo estavam próximo a serem mortos? E o bispo, o cangaceiro lá, com a arma apontada para o bispo, disse: padre, me perdoe. Aí ele disse: para eu lhe perdoar, o bispo, para a gente lhe perdoar, é preciso que você não nos mate. E ele disse: mas Severino mandou, eu tenho que obedecer.
e dá um estalo no coração sacerdotal de Padre João também, quando diz: Excelência, foi para isso que nós fomos chamados, para salvar as almas. Chegou, fica arrepiado. E muitas vezes a nossa nem será. Por isso, o gesto que o Papa Francisco... Eu sou completamente fascinado pelo Papa Francisco, já perceberam? No início do seu pontificado, antes de dar aquela bênção que todos os papas deram, ele se inclinou, pedindo para que o povo santo de Deus pudesse rezar por ele primeiro, antes dele começar o seu ministério petrino. Que grandeza! Olha o intercâmbio de graças. É o Papa pedindo que nós rezássemos por ele. O Papa, a quem nós conferimos assim tamanha sublimidade, e aí usamos o superlativo porque ele é aquele que tem as chaves do céu e da terra, como disse Jesus a São Pedro. Esta é a fé que nós professamos. O Santo Padre, o Papa Francisco, é a ponte da humanidade com a divindade em nossos dias. E ele pediu para que nós rezássemos por ele. Igualmente, nós pedimos para que vocês rezem por nós, os pastores, porque esta sarx, é a palavra grega para simbolizar carne, esta carne é podre também. Esta carne está susceptível a pecados também, a quedas também. E posso dizer uma coisa a vocês? Digo ou não? Sim ou não? Sim. Eu vou dizer. O intercâmbio tantas vezes do povo e do pastor não é o mesmo. Sabe por que eu digo isso? Bom seria que nós não pecássemos. Bom seria que nós não pecássemos. Mas no confessionário, quando vocês vêm se confessar, em nome de Deus, nós perdoamos todos os pecados. Nós erguemos as nossas mãos que foram ungidas para isso, invocamos a bênção e perdoamos todos os pecados. Mas no dia que um pastor, um padre, um bispo cai, nós somos os primeiros a condenar. E somos juízes inclementes. Somos inclementes. Porque para nós isso é inadmissível. Mas para nós, pastores, quando olhamos uma pessoa no confessionário, nós somos repletos de compaixão, que é aquilo mesmo que Deus teve por nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, se nós queremos padres bons, padres santos, rezemos para que o sejam. Peçamos à Virgem Senhora de Fátima que cada vez mais nos ensine e nos coloque neste mesmo seminário que ela ensinou Jesus. Como diz Padre Zezinho naquela canção: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. É ela a escada que nos leva aos altos cumes da perfeição. É ela, a Virgem Imaculada, o espelho, o reflexo de toda boa vocação. Podemos pensar que vocação é somente a de padre e de freira. Não.
Nós temos uma vocação eminentíssima, que é a vocação batismal. No dia do nosso batismo, nós consagramos as crianças, os jovens, homens e mulheres, à Virgem Santíssima. Dizemos no formulário: neste dia em que fulano, cicrano entra na igreja pelo santo batismo, vamos confiá-los à proteção da Virgem Imaculada, porque ela é o espelho de todo o segmento. Ela é o espelho para os homens, ela é o espelho para as mulheres, ela é o espelho para os jovens, ela é o espelho para os sacerdotes, para os diáconos, para as mais diversas expressões pastorais, grupos e movimentos. O serviço, o silêncio, o sacramento da presença, tudo isso nós vemos refletir em Maria Imaculada. Ela, rainha da família, como proclamamos hoje, e no decorrer desta festa proclamaremos todas as noites, ela, rainha da família, é o modelo para as vocações. E aí, uma advertência, uma admoestação, um pedido às famílias que aqui estão: falem de Deus para a sua família. Não tenham vergonha não de falar de Deus, de falar dos bons modos, das boas virtudes. Falem de Deus para os seus filhos, apontando o matrimônio santo, apontando o caminho vocacional, apontando o caminho do convento. Eu fico escandalizadíssimo. E aí, não sei se Padre José Carlos se recorda. Para concluir, nós fomos contemporâneos de entrada no seminário. E no grupão que vai para o seminário para fazer a experiência com outros seminaristas, de repente chegou uma mãe muito aflita lá, dizendo que era preferível que o seu filho fosse um marginal, ao invés de ser padre. Esta mãe pediu, e ela foi atendida. E esse colega nosso foi morto. As palavras têm força. Tudo foi criado através da palavra. A palavra tem força de abençoar e de amaldiçoar também. Aprendamos o silêncio de Maria. Quando nós não soubermos dizer nada, fiquemos em silêncio. A Virgem de Fátima, na sua primeira aparição, não disse nada. Os olhos dos pastorinhos brilharam, cintilaram ao ver tamanha beleza. Aprendamos o silêncio da Virgem Maria. E assim, peçamos as graças necessárias para vivermos bem esta festividade e criarmos o ânimo necessário, vocês principalmente, com esta nova renovação paroquial. Vistam a camisa da paróquia, ajudem o padre de vocês, Padre José Carlos, que é um excelente padre. Eu queria ter os dons de Padre José. Um deles é saber cantar. Quando ele abre o vozeirão, me coloca debaixo do chinelo. Fico prostrado, mas é uma inveja boa, não é? Eu tenho isso como uma cobiça espiritual, para dizer. Acolham o Padre, trabalhem junto com Ele, vejam nele aquilo que Jesus disse: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Enquanto tiver este mundo, teremos a igreja, teremos sacerdotes. E de onde esses sacerdotes
saem da família. Por isso, o nosso pedido: falem de Deus para os seus filhos, falem de Deus para os seus afilhados, falem de Deus para os seus netos. Eu fui fruto disso, da minha avó me levar para a igreja todo santo dia. Infelizmente ela não viu com os próprios olhos eu ser ordenado padre. Grande devota de Nossa Senhora, morreu num dia de sábado. Mas no céu, aonde nós canalizamos toda a nossa esperança, é grande júbilo por ter também um neto sacerdote. A meu exemplo, o padre José Carlos também, e tantos padres que oferecem a sua vida para a construção deste reino. E todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, peçamos as graças infinitas àquela que é a rainha, mãe das vocações, mãe de misericórdia, esperança nossa, alegria, causa da nossa alegria, para nos inspirar cada vez mais neste itinerário em busca das bem-aventuranças do seu Filho Jesus Cristo. Como disse o Papa Paulo VI, entremos para a escola de Maria, porque somente lá nós aprenderemos as verdadeiras virtudes de Jesus Cristo. Sejamos felizes e vigilantes, porque aquele que nos chamou é fiel. E neste grande itinerário da nossa vida cristã, nós temos uma grande advogada, uma grande protetora, a Rainha do céu e da terra, a Virgem Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo. E a igreja fica de pé e canta: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe do Senhor. Com muita piedade, voltemo-nos para aquela, como disse São João Bosco, aquela quem tudo fez, e apresentemos os nossos pedidos, os nossos rogos, as nossas intenções. Sim, aquelas intenções que ao sairmos de casa colocamos no coração. Rezemos por esta quase paróquia, rezemos pelo o seu pároco, o Padre José Carlos, a fim de que Nossa Senhora infunda no seu coração as virtudes que ensinou ao seu Filho Jesus, atendendo também os pedidos que estão no nosso coração, pelas nossas famílias, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, por todo aquela que faz uma opção verdadeira e preferencial por Jesus Cristo. Quero rezar especialmente por